E tem uma história antiga que ilustra esse aspecto, né? Porque eu ia chegar numa pergunta pra vocês do quão sortudo vocês se consideram. Porque uma vez um rei da antiguidade chamado Creso, foi inclusive o cara que criou a primeira moeda, foi dele a ideia de pegar, na verdade o chinês deve ter feito isso muito antes, mas pro ocidente foi dele a ideia de pegar um disco de metal de uma liga de elétron, que é uma liga natural formada de ouro e prata, e colocar o símbolo dele e falar, isso aqui agora é um meio de troca padronizado, uma unidade de conta pra gente e uma reserva de valor, né? Embora eu não tenha pensado nisso na época, mas acabou sendo. E o Creso era riquíssimo, porque ele era rei numa região onde havia muito ouro. Até a história do rei Midas se passa lá. Tinha um rio chamado Pactolo, que você achava ouro no leito do rio. E com todo esse ouro ele se julgava o homem mais feliz do mundo. Aí um dia ele trouxe um filósofo grego de uma geração anterior à de Sócrates e falou, Solon, vem aqui no meu reino para conhecer um pouco da minha corte. O Solon chegou lá, saído de Atenas e viu toda aquela exuberância. E o Creso uma hora chegou para ele e falou, quem é o homem mais feliz do mundo? Aí o Solon, olha, lá em Atenas teve um que morreu defendendo a pátria e contou a história do cara e falou, tá, mas e aí? Depois dele, né? Pensando que ele ia falar, é você, Creso, dele. Tem um caso de 2 irmãos que morreram, né, de fadiga por ter levado a mãe até um templo, ela tava passando mal, e morreram pela mãe, no final das contas. Dele, poxa, mas é só a história de quem já morreu? Dele falou, sim, porque é impossível falar que alguém teve sorte, que alguém foi feliz antes do final da vida. Porque muita coisa pode acontecer. Aí o Solon dispensou, aliás, o Creso dispensou o Solon, falou, vai embora daqui, seu grego, você não sabe nada. E aí ele, muito rico, ele resolveu entrar em guerra com a Pérsia, porque ele falou, quero ampliar o tamanho do meu reino. E aqui ele coloca em um certo capítulo, né, que nunca é o suficiente, no final das contas, que o pessoal sempre quer mais. Tem um título aqui, nada é o suficiente, no capítulo 3. Nada era o suficiente pra Creso também. Ele falou, quero entrar em guerra, mas antes ele procurou a ajuda de um oráculo pra ver se aquilo era sábio ou não. Ele falou, olha, emissários, vão pra diferentes oráculos do mundo conhecido e em tal dia eu vou estar fazendo uma atividade muito específica e vocês devem perguntar pro oráculo o que eu estou fazendo. Aí nessa hora vocês abrem a carta pra ver se é isso mesmo. E mandou um monte de emissário. Um foi pra Delfos, onde havia o oráculo de Delfos. E na hora perguntou, o que Creso está fazendo agora, neste horário? Eles tinham combinado. Ele estava fazendo uma sopa de tartaruga. E o oráculo respondeu de maneira correta. Ele falou, ó, então esse oráculo aqui tá certo. Aí ele perguntou, e se Creso invadir a Pérsia, o que acontecerá? Aí o oráculo disse, um grande reino irá cair. Aí o Creso interpretou aquilo como, a Pérsia vai cair. Vai dar Mas quem certo. caiu foi ele. Aí quando ele tava pra ser morto por Ciro, que era o governante persa, ele começou a se lamentar e falou, ó Solon, agora eu entendi o que você me falou. E ele, durante esse lamento, o Ciro ouviu aquilo e falou, o que você tá falando aí? Aí ele contou a história e falou, cara, você agora tá mais próximo da sabedoria, você não vai ser morto não, você vai virar um governante, um sátrapa dessa região. Mas esse era um ponto interessante, você só acredita, você só pode ter certeza de que foi sortudo no final. É verdade. Mas hoje, pensando em hoje, o quão sortudo vocês se Eu já me consideram? acho bem sortuda, eu não preciso do final. Eu acho que hoje dá pra se achar sortudo, porque... É como se o final fosse esse momento agora, que a gente tem até aqui. Até aqui. Mas se eu pego em diferentes fases da vida, logicamente, por ter nascido no Brasil, na média eu sou muito menos sortudo que um americano. O Buffett fala isso sempre. Ele fala, cara, eu nasci na melhor economia do mundo, muito livre, com a moeda mais forte, então eu tenho, indiscutivelmente, muita sorte. Você não tem um Warren Buffett no Afeganistão. Sim. Então, indiscutivelmente, a sorte de um homem que nasce nos Estados Unidos durante o século XX é muito superior à sorte de um homem que nasce no Afeganistão e teve que lutar contra os soviéticos e depois contra... Primeiro contra britânico, depois contra soviético, depois contra americano. Ou uma mulher que nasce lá que ainda tem que lutar dentro do país contra o Talibã pra ter um pouco de liberdade. Então, se eu for pegar, eu acho que eu tô desde o começo entre pelo menos os 5% mais sortudos do mundo. E hoje eu acho que eu tô entre 1%. Eu consegui maximizar a sorte, como você disse. Olha, olhando em retrospecto, acho que é inevitável considerar a sorte. Por exemplo, eu vim de uma família de classe média apertada, morava na Tijuca, lá do Rio de Janeiro. Minha mãe é funcionária pública. Meu pai era engenheiro da SEDAI. Né? Isso depois dele ter sido demitido do metrô quando ele foi privatizado. E por mais que a gente não tivesse abundância financeira, assim, tive cama de dormir, teto sobre o qual morar, tive comida para comer, tive acesso à educação de qualidade, que meus pais trabalhavam que nem 2 cavalos para conceder, porque eu estudei escola privada a maior parte da minha vida. Então, ter todo o palco para poder adquirir conhecimento a ponto de conseguir ter acesso à internet, saber o que procurar, fez com que eventualmente a gente pudesse estar aqui. Ironicamente, na minha vida teve um evento de cauda que mudou tudo, que foi quando meu pai faleceu. Ele sofreu um acidente, me deixou um dinheiro que não foi muito, 5 dígitos de patrimônio na época, mas o suficiente para me fazer pensar como é que eu vou cuidar desse dinheiro. E aí eu fui no YouTube, eventualmente, e encontrei o Thiago, encontrei você, encontrei o Serbase, pessoas que depois moldaram a minha cabeça sobre como que eu poderia fazer com que aquilo fosse a semente de um patrimônio que geraria renda passiva. E aí, posteriormente, isso veio a ser o meu trabalho e, bom, a gente tá aqui também por conta desse evento de cauda, né?
Então, Mas vamos colocar em termos de número. Quando você era criança, com seus pais, morando na Tijuca, pensando no universo do Brasil, você tava entre o quê? Os 20% mais sortudos? talvez 10? 10%, talvez 10%. eu acredito sim. Quando seu pai morreu, você acha que caiu pra onde? Eu não acho que caiu. Continuou Eu acho nos que 10? Continuou nos 10, é. Porque eu acho que, assim, se você considerar como se aquele momento fosse o fim, então naquele momento, óbvio que pra mim eu É. seria a pessoa mais zarada do mundo. Mas se considerar, por exemplo, quanto de pessoas a gente fala no mundo hoje, sabe? E o melhor mês que a gente teve aqui da Joyce foi em novembro do ano passado. Foram 8 milhões de pessoas que acessaram o canal. Às vezes as pessoas elas puderam começar a investir, ou então começar um negócio, ou então ter algum benefício com isso que aconteceu, sabe? Então, sabe, hoje a consequência desse trabalho, que começou a partir de uma tragédia, a consequência do trabalho é muito positiva. Então, eu diria que hoje eu tô também topo talvez 0, talvez Não, alguns por cento. hoje é entendeu? 0, alguma coisa. Pensando em Brasil, é 0, alguma coisa. Mas eu fiz essa pergunta de se você acha que você caiu, porque hoje eu considero que eu tô em menos de 1% dos mais sortudos Uhum. do Brasil. Muito menos. Só que com 3 anos de idade eu queimei quase meu corpo inteiro. Eu apareci sem camisa no Réveillon, numa foto, o pessoal viu uma cicatriz que eu tenho na barriga, eu tenho uma cicatriz na mão. Eu queimei quase o meu corpo inteiro. Eu era canhoto, eu não pude usar minha mão esquerda durante um tempão. Tive que aprender a escrever com a mão direita. Eu não aprendi. Eu escrevo muito mal com ambas Com as as mãos. duas, é. Então, naquele momento, onde eu não podia deitar no lençol normal, que meu corpo grudava, onde a minha mãe teve que proibir visita de criança da minha escola pra me ver, porque as mães falavam baixinho no ouvido das outras crianças. É isso que acontece quando brinca com fogo. Eu devia estar entre um grupo muito seleto de pessoas extremamente azaradas. Uhum. Só que é incrível como é volátil, né? E hoje eu tô no 1%, se eu não fizer nenhuma besteira, não tem como cair mais desse grupo. Sim. Desde que você envie seu patrimônio corretamente e não corra risco demais por conta de eventos de cauda. Isso que eu Uhum. perguntei. E no teu caso, Leandro? Eu acho que eu sou a pessoa mais sortuda do universo. Sincero. Primeiro que eu venci a batalha genética, né? Meu Claro. espermatozoidezinho chegou lá, já era uma chance considerável de ficar pra Tinha trás. outros milhões ali, né? Tinha Então uma você galera está vivo. firme, batalhei Tá com vendo? todos eles, foi uma luta em glória, mas cheguei até aqui. Assim, tenho 2 pernas, 2 braços, pra mim já é fantástico, uma cabeça pensante. E eu vim de, assim, eu tive uma origem muito. Tive dois cenários na minha vida, né? Que chegou um ponto que meu pai tava com muito pouco dinheiro e ele chegou a morar no morro, lá em São Gonçalo e tudo mais. Eu lembro que eu assisti o Penta cavando cisterna, porque não chegava água, né? Você tinha que captar água da chuva. Eu tava lá em dentro, eu tinha que sair pequenininho. Já era grandinho, né? Sempre fui grandinho, mas tinha que sair pequenininho de lá pra ver o gol e tudo mais. E de outro lado, minha mãe, ela era de classe média. E ela sempre teve na cabeça dela, olha, eu vou investir todo o dinheiro possível na sua educação. Então, meus primeiros anos foram em escola particular, primeiros anos mesmo, assim, alfabetização e tudo mais. E aí depois ficou muito caro, eu já não teria condição. Só que eu consegui uma bolsa numa melhor escola que tem em Niterói, que é onde eu moro. E, cara, eu continuei estudando lá até o vestibular. No vestibular, um pouco antes do vestibular, eu dei outra sorte, uma história muito engraçada também, mas eu conheci um pré-vestibular que estava começando e acabou se tornando o melhor pré-vestibular que existe também, acho que no Rio de Janeiro inteiro. E aí, conversando com o dono dele, ele deixou eu estudar lá se eu trouxesse mais pessoas, então eu estudei praticamente de graça. Eu trazia uma pessoa, fazia uma matéria a mais, trazia outra, fazia uma matéria a mais. E eu comecei a estudar no primeiro ano. Chegou no terceiro ano, eu já tinha, assim, matado todo o conhecimento necessário. Pude fazer o vestibular, consegui passar pro que eu queria. E daí pra frente, a educação mudou minha vida. Acho que é até por isso que eu vinha trabalhar com educação, que eu percebi o impacto que teria das pessoas que estavam naquela realidade que eu vivi com meu pai. Muitas morreram, muitas pessoas que eu jogava bola, jogava bolinha de gude, soltava cafifa lá, soltava pipa. Muitas vieram a falecer, muitas entraram no tráfico, muitas eu nem sei mais onde estão. E eu vivi com outra realidade, outras pessoas que já eram mais favorecidas e tal, e conseguiram se dar muito bem na vida por conta desse acesso à educação. Eu detesto falar sobre esse assunto, porque tem uma frase do seu Jorge muito boa que ele tá dando uma entrevista, ele fala, você foi muito bem sucedido, chegou a morar na rua e tudo mais. E ele detesta falar disso também, porque dá a entender que todo mundo poderia ter a mesmo resultado no final. Não é assim, tem uma influência absurda, sem dúvida. É só você pegar estatisticamente ali que você vai ver que muito menos gente sai de uma situação de pobreza e vai para uma situação de riqueza do que o cara que já nasceu mais ou menos rico, tem muito mais oportunidade. Então esse fator da sorte é muito preponderante. E teve momentos, assim, mais recentes que influenciaram completamente a minha vida, por exemplo, quando a gente foi fechar nosso deal aqui no Grupo Primo, né? Eu tava pra assinar com outra empresa pra eles gerarem nossos sócios. E aí, quando eu cheguei no hotel, a pessoa dessa empresa me ligou e falou: olha, Thiago, falei com ele aqui, ele me ligou e falou: cara, eu sou maluco por vocês, eu quero comprar eles, deixa que eu pego aqui e tudo mais.
E a gente passou e foi a melhor decisão que eu tomei na história, assim. Porque hoje eu trabalho com um negócio que eu amo, com pessoas que eu amo e, assim, pra mim é o suficiente. Obviamente eu quero mais coisas, quero agregar, mas quero manter essa realidade, mas é aquela história, né? O que você tem? Você tem o suficiente? Chegar no suficiente é muito importante, senão você fica nessa busca eterna por algo a mais que nunca vai chegar. Não, tem um ponto muito bom que você falou, que é esse fato de que, dá essa impressão de que, poxa, daria pra todo mundo, né? E, evidentemente, como pessoas têm pontos de partida diferentes, pra alguns isso é muito mais difícil do que pra outros. E tem uma hora aqui no livro, na página 44, que eles citam um economista, talvez eu cite o nome dele errado aqui, Bhaskar Mazumder. Então, pensem no que eu tô falando aqui, porque é o nome, mas talvez a pronúncia não seja essa. Mas é que esse economista mostrou que é uma correlação maior entre a renda de irmãos do que entre características físicas de irmãos. Então ele fala de que se você tem uma renda alta, a chance do teu irmão ter uma renda alta é maior do que, por exemplo, você ser alto e ele ter uma estatura realmente igual à sua, similar. E se eu penso nisso, de fato acontece. Depois que a minha renda aumentou muito, o que aconteceu com a renda da minha irmã? Aumentou. Aumentou também. Porque eu chamei ela pra trabalhar junto, acabou montando o negócio dela de imóvel de leilão, e a renda dela ficou bem alta no final das contas. Então, depois que você consegue maximizar a sorte que você teve, outras pessoas que estão em volta vão ser beneficiadas por esse ponto. E essa é uma parte interessante. Mas voltando aos capítulos, são 20 capítulos aqui, evidentemente não iremos abordar todos, mas tem um que eu acho muito interessante, que é o 10. Ele simplesmente fala, guarde dinheiro, mesmo que você não saiba pra quê. Lógico que é muito melhor você guardar investindo, porque tem um negócio chamado inflação, né? Sobretudo aqui no Brasil e em países emergentes. Mas ele fala, guarde dinheiro sempre, para que você possa se garantir de imprevistos, formar reserva ou ter um capital para aproveitar as chances que vão aparecer. O que você acha disso, Boludinha? Você como uma poupadora nata? Bem, eu sou uma poupadora nata, mas eu só penso nas pessoas que vivem a vida como se não houvesse um amanhã, né? Eu fico preocupada, principalmente, porque é o que eu falei, é uma não é uma ciência exata, mas é uma das coisas que a gente pode ter, assim, mais tranquilidade em fazer, guardar dinheiro. Você sabe que vai estar ali, se você investir minimamente de forma segura. Você sabe que você não vai perder o dinheiro, tá tudo certo. Você vai poder usar ele para coisas futuras. O que vocês pensam? Acho que se você vivesse como se não houvesse amanhã, uma hora você vai acertar. Não Então há, né? é importante você assumir que o amanhã vai existir, né? Por mais que eventualmente ele não aconteça. Acho que poupar é extremamente necessário, até porque a oportunidade passa, você não sabe quando, e quando ela passar você tem que abraçar ela. Essa oportunidade pode se dar de várias formas, às vezes investir numa empresa, às vezes aproveitar uma oportunidade de fazer uma faculdade, fazer alguma coisa do gênero. E às vezes o risco também bate na sua porta e você não sabe quando. Então você tem um seguro de vida é muito importante, você tem um dinheiro para caso você perca seu emprego, ou para caso tudo dê errado. A gente não sabe o dia de amanhã, não sabe o que pode acontecer. Aqui, por exemplo, pode cair um meteoro no Grupo Primo e a gente vai ter que se reerguer, construir um novo escritório. Então é importante ter dinheiro para aproveitar as oportunidades e para evitar ou saber lidar com o risco quando ele vier também. Cara, eu não vejo poupar como poupar por poupar. Eu acho que isso não traz um sentimento muito tentador do porquê que você vai abrir mão de uma gratificação instantânea de curto prazo, porque você vai ter mais dinheiro no banco. Porque você pode ver um número lá e aqui o que aquele número vai fazer contigo. Mas eu vejo o patrimônio não como patrimônio em si, mas como a renda que ele me traz. E o que a renda que ele me traz, na verdade me traz, é liberdade. Liberdade para estar com as pessoas que eu amo, vivendo as experiências que eu quero, podendo fazer aquilo que eu mais gosto. Então, a forma como eu vejo é a seguinte, a partir do momento em que, se você tem R$ 200 por mês para investir, daqui a 30 anos, é uma rentabilidade de 15% ao ano, que é uma excelente rentabilidade, por sinal, você conseguiria ficar milionário. Então, às vezes, a maior parte das pessoas, mesmo, por exemplo, que hoje dependem de um salário mínimo, se em alguma forma elas conseguirem aumentar a sua renda ou cortar gastos para fazer sobrar esse dinheiro, elas vão se aposentar com uma renda maior do que a aposentadoria com o teto do INSS. Então, eu acho que melhor do que dizer simplesmente, como o autor fala, estou indo contra isso aqui, o ato de poupar por poupar, ele não é nem um pouco tentador, porque ele não te traz uma ação. Por outro lado, quando você entende que a sua vida pode realmente melhorar, porque você vai ter acesso a mais coisas, a mais liberdade, a fazer aquilo que você quer com o seu tempo, então você realmente tem um objetivo muito claro do que você quer fazer com aquele sacrifício que você está se dispondo no curto prazo. Boa parte do nosso azar também é falta de liberdade. Quantas vezes você não falou que era azar o fato de seu chefe mandar fazer um negócio que você não gosta, você ter que permanecer lá e fazer mesmo assim? Quantas vezes você não falou que era azar você ficar doente, não poder pagar um bom tratamento porque você não tinha dinheiro para isso? Então, poupar tem esse lado também, ele reduz a sua exposição ao azar.